Boa tarde, bom dia, pessoal das segundas séries do Colégio Estadual Dom Bosco. Estamos aí com mais uma aula de Química, né? Pessoal, hoje a gente vai iniciar conteúdo novo. Preste bastante atenção nesse vídeo. Se não compreendeu, veja novamente, tá? Porque ele vai utilizar muitas regrinhas. Tanto é que eu coloquei e sinalizei aqui para vocês algumas dessas regras. A gente vai trabalhar nessa aula número de oxidação, que é chamado de NOx, tá? Abreviação de número de oxidação. Pessoal, o número de oxidação de um elemento químico é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou covalente. Lembra que a gente estudou as ligações lá na primeira série? Que na camada de valência dá o númerozinho dele? Então, a gente vai utilizar. Por exemplo, os metais alcalinos, quando a gente fazia a distribuição eletrônica desses elementos aqui, dava 1, certo? Então, ele vai ser o seu número de oxidação. O que é oxidação? Não é perca de elétrons? E número de redução, que também a gente vai estudar, é o número de ganhos de elétrons, tá? Então, pessoal, para não ficar tão extenso esse vídeo, né? Vai corresponder à tendência de um átomo a atrair os elétrons envolvidos numa ligação que for realizar. Então, por isso que a maioria dos elementos químicos apresenta diversos números de oxidação e vai depender do tipo de composto que ele é formado. Para vocês entenderem melhor, a gente vai ver na prática, tá? Aí, só que assim, pessoal, existem elementos químicos, né? Alguns elementos químicos que normalmente são mais eletropositivos, né? E mais eletronegativos. O que é eletronegativos? É a tendência de o elemento atrair mais elétrons para perto de si, tá? Então, que apresenta o mesmo NOx em uma série de compostos diferentes. Aí eu enumerei essa tabela aqui, tá? Os elementos metais alcalinos que eu citei aqui, pessoal, o lítio, o sódio, o potássio e assim sucessivamente. Quando for uma substância composta, o que é substância composta, pessoal? Substância composta é quando tem mais de um átomo no mesma molécula se ligando. Olha só para vocês entenderem. Isso aqui é uma molécula composta. Isto daqui é uma molécula composta. Vem que tem dois elementos diferentes numa mesma molécula? Quando for substância simples, é quando eu tiver um único átomo. Tá vendo? Igual esse aqui, 2. É que eu tenho dois átomos de iodo se ligando. Então, a ligação simples. Quando eu tiver, por exemplo, só o oxigênio, o O2. Aqui, ó. O O2 é uma substância simples. O enxofre, que no caso está ligando 3 enxofre aqui nessa molécula, é uma substância simples. Quando eu tiver mais de um elemento se ligando, é uma substância composta, tá? Então, pessoal, vamos voltar à explicação aqui, antes da gente ir para as atividades. Então, os metais alcalinos, que são esses aqui, eles possuem NOx mais 1, tá? Que é referente à distribuição eletrônica, quando termina lá, camada de valência, tá? Então, eles têm NOx mais 1, os metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos, que é localizado na família 2 da tabela, todos eles possuem NOx mais 2. Pessoal, isso aqui é tabelado, tá? No caso da prata, que não se encontra nem nessa família nem nessa, você tem que gravar isso aqui, tá, pessoal? Mais 1, o seu NOx, tá? O zinco, ele tem um NOx mais 2. O alumínio, NOx mais 3. O oxigênio possui NOx menos 2, tá, pessoal? E o hidrogênio, é interessante você estar ligado nessa regra do hidrogênio, que é o seguinte. Quando o hidrogênio estiver ligado a metais, quando não for metal, ele vai possuir um NOx mais 1. Se o hidrogênio estiver ligado a metais, tá? Ele vai ter NOx menos 1. Então, fica ciente dessa tabela aqui. Lembrando que eu falei no começo, não entendeu? Volta o vídeo, olhe novamente, tá? Essa tabela aí, vou tirar foto, vou postar lá no grupo para vocês terem noção, tá? Para vocês poderem resolver as atividades. Tranquilos? Então, vamos lá, pessoal. Nós vimos os valores de cada um, né? Aí outra regrinha aqui, ó, muito importante. Quando um
quando a substância for composta, igual eu citei aqueles exemplos, quando tiver mais de um átomo se ligando, igual nesse caso aqui, você vai igualar igual a zero. Não esqueça, todas as substâncias compostas, você vai igualar a zero, tá? Quando for uma substância simples, você não precisa calcular o NOx. Por quê? Porque o NOx dele, de acordo com a regra, é zero. Então, se você já vê esses elementos aqui, ele pedir para calcular NOx, você já pode lançar um zero aí, tá? Quando for um íon, um exemplo de íon aqui, quando tiver essa cargazinha aqui em cima, tá vendo que esse aqui não tem, né? Mas quando aparecer esse tipo de elemento aqui, você não vai igualar a zero, você vai igualar de acordo com a carga que ele está carregando. Nesse caso aqui, quando aparece só um menos aqui, pessoal, corresponde a menos 1. Quando ele vier parecido com esse aqui, quer dizer que é menos 2. Aí você vai igualar a menos 2. Então, vocês tomam cuidado quando for um íon, que ele sempre vai aparecer, tá, pessoal? A carguinha dele aqui, ó. Você vai igualar de acordo com a carga. Nesse caso aqui, você vai ter que igualar a menos 1. Nesse caso aqui, é igual a menos 2, tá? Tranquilos? Isso o exercício vai te fornecer. Então, vamos agora para as atividades para pôr em prática, para vocês ficarem show de bola em cálculo de NOx. A tabela vai ficar aqui, tá? Para vocês estarem observando. Então, vamos lá. Pessoal, o exercício diz o seguinte, ó. O número de oxidação do manganês no permanganato de potássio ele te deu, né, a molécula. O manganês é esse Mn aqui, tá, pessoal? Tranquilos? Esse Mn aqui que ele quer saber. Então, você vai chamá-lo de X. É uma substância composta? Sim, porque possui mais de um elemento diferente na mesma molécula. Então, você iguala isso aqui a zero. Não tem íon, porque não tem a carga aqui, tá? O potássio não está na família 1? Aquele aqui, o NOx dele é mais 1. Então, vou chamá-lo de mais 1 aqui. Agora é só resolver. Como que eu vou resolver? Lembra que sempre não aparece aqui, mas tem um aqui. Então, 1 vezes 1, 1. Mais, você sempre vai colocar mais, tá? X, que é o que eu quero descobrir aqui, 1 vezes X é X. Qual que é o NOx do oxigênio, pessoal? Menos 2, então você vai colocar o NOx dele aqui. 4 vezes menos 2 dá menos 8, isso igual a 0, tá? Então, X é igual, tá negativo, passo positivo. Tá positivo, passo negativo. X é igual a 7. Pronto. Bem fácil, não é, pessoal? Só você acompanhar a regra. Então, a resposta aqui é a letra D. Tranquilo demais, gente. Muito tranquilo. Vocês vão pegar um ninho da miada aqui, vocês vão conseguir. Quais são os números de oxidação do iodo, que é o I, nas substâncias? Ó, ele te deu a substância. Agora, você vai calcular o NOx de cada um desses. Vamos começar por esse aqui, ó. Lembra que eu falei que o NOx de uma substância simples é zero? Então, você não precisa nem calcular, você já pode pôr um zero aqui. Ele não quer saber, não é o número de oxidação do iodo? Então, você vai colocar isso aqui, X. O Na vale quanto, de acordo com a tabela? Olha ele aqui, ó. Metais alcalinos mais 1. Então, aqui mais 1. Igual a 0, tá? Porque tem mais de uma molécula aqui diferente. Agora, é só resolver, ó. X, 1 mais X, que é igual a 0. Então, X é igual a menos 1. Tranquilos? Até aqui? Vamos pro próximo, ó. Aqui vale mais 1, X menos 2, que é o oxigênio aqui, o número de oxidação dele, ó. Igual a 0. Então, vai ficar, ó, 1 mais X, 4 vezes menos 2. Por que 4? Porque eu tenho 4 oxigênios nessa molécula. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8, igual a 0. X é igual a 8 positivo, né? Passou para negativo, passa positivo. Menos 1. Então, X é igual a 7. E por último, calcular o NOx desse aqui. O alumínio vale quanto, pessoal? Ó, mais 3. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 3. Não precisa colocar mais não, tá? Tá positivo? Então, aqui, ó, mais 3. X igual a 0. Então, olha só. 3, né? X vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de iodo nessa molécula, pessoal. Então, eu tenho que multiplicar. Ó, 3 vezes X mais 3X igual a 0.
Então, olha só, x é igual, tá positivo? Passo para o negativo, dividido por 3. Então, x é igual a menos 1. Tá vendo tanto que é fácil, pessoal? É só prestar atenção onde? Nessa tabelinha aqui. Lembrando que o número de inox, ele não se limita somente a essa tabela não, tá? Existem outras tabelas também aí para facilitar, mas eu achei essa mais simples de estar explicando. Agora vamos para esta daqui, ó. Os números de oxidação do boro, iodo e enxofre nas espécies químicas, ó, são respectivamente. Observou que já mudou, pessoal? Ó, eu não vou igualar a zero, eu vou igualar de acordo com a carga que está carregando. Então, vamos respondê-la aqui, ó. Então, olha só. H2BO menos 3, IO4 menos e HSO4 menos. Como que eu vou calcular? Vou trocar de caneta aqui. O hidrogênio, pessoal, vale quanto? Olha só. O hidrogênio, quando é ligado a metal, mais 1. Então, mais 1. O oxigênio vale quanto? Menos 2. Igual a quanto? Igual a carga dele. Aqui é menos 1, tá? Porque não aparece, quando tiver só esse menos, quer dizer que é menos 1, tá bom? Agora eu vou resolver. Vou resolver aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais x, né? Que é o boro. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Isso é igual a menos 1. Então, vamos lá, ó. X é igual, ó, tá negativo, passo positivo. 6 menos 2 com menos 2 com menos 1, porque aqui tá negativo, positivo, passo negativo. Então, vai ficar menos 3. X é igual a 3 positivo. Tá vendo tanto que é fácil, pessoal? Vamos fazer isso aqui, ó. Ele quer saber do iodo, não é? Então, x menos 2 igual a menos 1. Por causa da carga dele aqui, eu igualei igual a carga dele, tá? Aí. Então, x menos, por quê? Porque, ó, tá negativo. O NOx do oxigênio, ele é negativo, tá? 4 vezes menos 2 dá menos 8, igual a menos 1. Então, vai ficar, x é igual a 8, tá negativo, passa depois da igualdade, positivo. Menos 1. X é igual a 7. Tranquilos? E, por último, esse. Eu tenho que saber do enxofre, não é? Aqui é mais 1, x menos 2 igual a menos 1. Então, olha só. Vai ficar 1 mais x menos, porque 4 vezes menos 2 dá menos 8, que é igual a menos 1. Tranquilos? X é igual. Tava negativo, passo positivo, menos. Aqui tá positivo, passo somando aqui, junto aqui. Então, menos com menos dá menos 2. Então, vai ficar, ó, x é igual. 8 menos 2 dá 6. Tranquilos, pessoal? É muito fácil, né? Se não entenderam, pode perguntar lá no grupo. Veja o vídeo novamente, tá? Qualquer dúvida, estou aí à disposição.